Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos: Tenho ainda muitas coisas a dizer-vos, mas não sois capazes de as compreender agora. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à plena verdade, pois ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido, e até as coisas futuras vos anunciará. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vô-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso, disse que ele receberá e vos anunciará o que é meu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, a Igreja caminha para o final do tempo pascal. Próximo domingo, nós vamos celebrar a solenidade da Ascensão do Senhor, e no outro domingo, o final do tempo pascal, coroando com a solenidade de Pentecostes. E nestes últimos dias dos tempos de Páscoa, a Igreja coloca diante dos nossos olhos essas leituras que trazem a promessa sublime do Espírito Santo na vida dos apóstolos e também na vida da Igreja. Algo que não só eles esperavam, os apóstolos e discípulos, mas o próprio Jesus esperava. Vejam, Jesus está dizendo que ele tinha muitas coisas ainda para dizer aos seus, mas lhes faltava a compreensão. É que nós podemos intuir a infinita paciência de nosso Senhor com a ignorância daqueles homens, que sem a graça da ressurreição e a graça do Espírito Santo ainda eram débeis e incapazes de entender a total verdade da vida de Cristo e do mistério da salvação. Isso nos ajuda também a lidarmos com aquelas pessoas que nós temos que conviver na comunidade, na família, na paróquia, e que também ainda não chegaram à plena compreensão da verdade. E que às vezes nos custa a paciência para com estas pessoas. Nós gostaríamos também que os nossos irmãos, e talvez até familiares, conhecessem rapidamente a palavra de Deus, a verdade do Evangelho, mas nós precisamos ter dentro de nós essa mesma tolerância de Jesus e esperar que também eles façam a experiência do Espírito Santo. Ninguém compreenderá a verdade da palavra de Deus e ninguém vai obedecê-la sem a experiência do batismo no Espírito Santo. Não será a força das nossas palavras que fará com que as pessoas mudem de vida, principalmente nessa geração que nós estamos assistindo. Nesta geração, uma geração que perdeu totalmente a noção do pecado. Uma geração, como disse o Papa Bento XVI, profundamente marcada pelo relativismo, a ponto de considerar que nada mais é pecado, nem mesmo as mais terríveis blasfêmias, como nós vimos nos últimos dias, contra a fé cristã. Então, o que vai convencer o mundo a respeito do pecado não é um discurso muito moralista. Se as pessoas não fizerem a experiência de Deus,
elas não vão deixar o pecado. A força de palavras não muda ninguém. O que muda é a experiência do poder do Espírito Santo. Nós que estamos aqui, e eu suponho que todos nós que aqui estamos, escolhemos um caminho de santidade e estamos aí todos os dias lutando para cumpri-lo. O fato de acordarmos cedo para vir a esta missa é um grande sinal disso. Pessoas que querem agradar a Deus. Mas vejam, essa resposta de santidade, nós precisamos reconhecer que ela é fruto de uma experiência do Espírito Santo. As últimas décadas assiste também, por graça de Deus, esse grande derramamento do Espírito Santo, que nós chamamos de batismo no Espírito Santo, e o grande fruto desta graça, desta corrente de graças, é justamente a busca pela santidade. Nós escolhemos lutar por uma vida que agrada a Deus, porque Ele nos amou primeiro, através do seu Espírito. Do contrário, a lei pela lei, a regra pela regra, a imposição da regra, não vai mudar o coração de ninguém. A santidade será sempre uma resposta de amor, a partir da experiência do amor de Deus, que se derramou em nós pelo poder do Espírito Santo. O que explica o crescimento da impiedade neste mundo e do mistério da iniquidade que graça sobre essa geração, nada mais é do que um profundo desamor a Deus. Esta geração perdeu a noção do pecado porque deixou de amar a Deus. Meus irmãos, nós sabemos que é constitutivo, fundamental do amor, lutar para não ofender a pessoa amada. Nós aprendemos isso desde criança. O grande fruto do amor é agradar o bem-amado. O grande fruto do amor é lutar para não ofender. Então, no fundo, quando desgraçadamente nós pecamos, nós cometemos um grande ato de desamor. Fugimos da compreensão da verdade porque temos ainda um amor fraco. Ou ainda, uma experiência do amor de Deus e do seu Espírito fraca. E pode ser que seja pior do que isso, uma experiência que nem existiu. Então, a liturgia de hoje, que nos prepara para a grande solenidade de Pentecostes, nesses últimos dias do tempo de Páscoa, está nos convidando a abrir o nosso coração ao poder desta presença misteriosa do Espírito Santo, a fim de compreendermos a verdade e abandonarmos a vida de pecado. O grande fruto da experiência do Espírito Santo será sempre o amor e o fim da ignorância. As pessoas que amam, e sobretudo as que amam a Deus, necessariamente também se tornam pessoas inteligentes, iluminadas pela verdade. O contrário também é algo terrível. As pessoas que não amam, marcadas por este desamor, permanecem na cegueira da ignorância. É o Espírito Santo que nos fará saborear esta graça, entrarmos nos segredos de Deus para darmos uma resposta de santidade. Nós que estamos aqui, somos uma esperança para esta geração, porque somos portadores desta graça. O Padre Jonas nos ensinou que enquanto houver um cristão ainda não batizado no Espírito Santo, não completou-se
a obra de Pentecostes. Nós podemos ser canais desta graça, dentro da nossa casa, dentro da nossa comunidade, para vencermos o desamor deste mundo e compreendermos a verdade do Evangelho. A obediência a Deus e a santidade só será possível no poder e na eficácia do Espírito Santo. Ao comungarmos da Eucaristia, Jesus, o batizador, nos dá essa graça de amá-lo mais, de compreender a plena verdade e abandonarmos a vida vergonhosa do pecado.